Adaptar a atividade não precisa ser complicado se você entender isso, se você fazer isso, tá? E é fazer justamente isso que está aqui. É o fundamento da adaptação de atividade. Fundamento das atividades adaptadas. O seu aluno precisa fazer, fazendo ele vai entender, entendendo ele vai acertar, e acertando ele vai aprender, tá? Faz todo sentido. A gente parar para pensar um pouquinho. Leandro, eu preciso explicar muito e depois eu coloco ele para fazer. Não. Você coloca ele para fazer primeiro. E enquanto ele está fazendo, vai surgindo questões, né? E aí você vai explicando. E ele vai fazendo. E você vai explicando no primeiro momento. Ele pode fazer atividade com ajuda. E com muita ajuda, inclusive, no primeiro momento. Não tem problema. Tá? Mas se a gente partir do que ele já consegue fazer sozinho e acertar, essa ajuda reduz bastante. E ele fazendo, e você vai inserindo aos poucos o conteúdo novo, o conteúdo que está além do conhecimento atual dele. Né? Esse tópico aqui em cima parte sempre do que o aluno sabe fazer. Não é ensinar o que o aluno já sabe, não é isso. É partir do que ele sabe. Então, se ele sabe até 3, você vai ensinar o 4. Se ele sabe até C, você vai ensinar o D. Entende? Essa é a forma de pensar. Você vai partir do que ele sabe. Você volta um pouquinho no C, mas começa a pegar o D. Você volta um pouquinho no 3, mas começa a pegar o 4. Né? Você pega um pouquinho do X, mas trabalha mais o Y também. Porque ele não fica perdido dessa forma. E bota ele para fazer. Então, quanto mais ele fizer, mais ele entende. E aí, entendendo, realmente ele consegue acertar e aprender. E agora uma dica extra aqui para você. Dica extra. Para você ter menos trabalho, tá? Na verdade, já dei 2 dicas, né? A dica que eu dei antes é você inspire-se em atividades que já funcionaram com o seu aluno antes, tá? Seu aluno tem um histórico, tem outros professores, tem outros profissionais trabalhando com ele e tem atividades que provavelmente devem estar funcionando. Inspire-se nelas. Você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. Você, Leandro, eu sou do atendimento educacional especializado. Descobre o que está sendo trabalhado nas salas de aula dos professores regentes, o que está funcionando lá. Você pode se inspirar nas ideias. Né? Não é uma competição, é uma equipe, né? Todo mundo está lá para o mesmo objetivo, que os alunos aprendam. Então, é bacana esse compartilhamento. Leandro, eu sou professor regente. Vamos descobrir o que os colegas estão fazendo, o que o atendimento educacional está fazendo, o que está funcionando com ele, qual é o formato de atividade. Não, mas ele está trabalhando uma coisa que não tem nada a ver com a minha disciplina, Leandro. Eu ensino uma coisa que não tem nada a ver, eu ensino bioquímica, Leandro. Não, tudo bem. Mas como é que é essa atividade? Qual é o formato? Como é que é apresentado? Tem texto? Não tem. Tem imagem? Não tem. Usa tecnologia? Não usa? Usa papel? Qual o tamanho da folha? Qual o tamanho do texto? É discursivo ou de múltipla escolha as questões? Esse tipo... Porque existem milhares de formas de você entregar uma atividade. Né? Inclusive, eu coleciono isso e chamo de repertório. Né? Eu, pessoalmente, coleciono essas milhares de formas de entregar uma atividade e chamo de repertório. E vou aumentando toda vez que eu vejo um negócio diferente e falo, opa, isso aí é novo. Peguei e coloquei lá no meu repertório. E está crescendo. Tudo que está lá vai funcionar para todo mundo? Não. Tudo que está lá vai funcionar para o seu aluno? Não. Mas tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não vai funcionar. Qual é o processo mais difícil? Você sair testando uma por uma. Esse é o processo mais difícil. Qual é o processo mais fácil? Dica número 1. Inspire-se no que já funcionou antes. E quando a criança não para de correr nos corredores do colégio? Então, uma das consequências, Maria, decorrentes do não conseguir fazer e do fazer e errar sempre é justamente a indisciplina. A indisciplina pode ter diversos motivos. Tá? O aluno ele pode não ter... Eu estou respondendo uma pergunta específica aqui. Quando o aluno não para de correr nos corredores... O aluno não para de correr nos corredores. Tá? Pode ser várias coisas. Pode ser um aluno com falta de limite? Pode. Pode ser um problema na criação? Pode. Pode ser porque o aluno não entendeu ainda como é que funciona a escola, não tem habilidade de aprendiz, ele não sabe que tem que ficar sentado, tem que olhar para frente, ele não entendeu isso. Pode ser.
pode ser várias coisas, né? Na verdade. Mas dentro do tema que a gente está trabalhando aqui hoje, o erro causa esse tipo de coisa. Ele não conseguir entender a atividade causa esse tipo de comportamento. Por quê? Porque se a gente tem uma criança que não tem maturidade, não tem a maturidade de um adulto, é uma criança, não é? E ela fica ociosa ou frequentemente frustrada, ela vai ter comportamento, vai ter indisciplina, comportamento inadequado. É fato. É fato. Pede para uma criança ficar quietinha, virado para a parede, 10 minutos. Dependendo da idade, essa criança não vai ficar. Porque aí, às vezes, a atividade que a gente está entregando tá tão chata quanto olhar para a parede. Né? Para essa criança é a mesma coisa. Porque não está interessante, porque ela não consegue fazer, não sabe. E a adaptação ajuda a resolver isso. Porque a gente coloca a criança para trabalhar. A criança que está trabalhando, que está ocupada, ela não tem tempo de sair correndo, não é? Porque ela está ali fazendo alguma coisa. Ele precisa estar fazendo alguma coisa. E às vezes, existem muitas variáveis, né? Às vezes ele tem um tempo de atenção bem reduzido. E aí essa atividade precisa de uma dose extra de elementos do interesse do aluno para manter a atenção dele por mais tempo. Isso pode ser dosado também. Ou precisa de atividades menores, só que em mais quantidade. Em vez de uma atividade de 10 minutos, 3 atividades de 3 minutos. Entende? Esse tipo de coisa pode ser pensado também. Você vai testar isso numa sala de aula com 30 alunos? Não, você não vai testar isso numa sala de aula com 30 alunos. Você vai pegar essa informação provavelmente do atendimento educacional especializado, se você for professor regente. Quanto tempo de atenção esse aluno fica fazendo uma atividade? Esse formato de atividade aqui ele fica 10 minutos fazendo? Então vou testar esse formato de atividade lá na minha aula também. Entende? Esse é o jogo.